Agora, na União FM, Papo de Mercado com Larissa Brito. Muito boa noite, ouvintes da 105.3. Estamos começando mais um Papo de Mercado. Hoje a gente vai falar de uma área que está crescendo muito, que está expandindo muito, de uma empresa que é aqui da nossa região e que faz a diferença. Antes, gostaria de lembrar que a gente está disponível também com imagens através do YouTube, lá no YouTube da Rádio União. E agora eu vou apresentar o meu convidado de hoje. Eu estou recebendo aqui o Rafael Lubini, que é o gerente de marketing da Unidasul, que vai contar aqui para a gente várias novidades que estão acontecendo com o grupo, com a rede Rissul, com a rede Macromix. Muito boa noite, Rafael. É um prazer te receber aqui no Papo de Mercado. Boa noite da mesma forma a todos os ouvintes. Né? É um prazer estar aqui na Rádio União, como a nossa empresa, né? Uma rádio que nasceu no Vale dos Sinos, nasceu em Novo Hamburgo, e a gente tem um prazer muito grande de estar aqui contando um pouquinho dessas histórias. Pois é, nossos ouvintes provavelmente devem ter muitas memórias com a rede Unidasul, né? Que é uma rede que está há bastante tempo já aqui na região. Eu queria que tu recontasse um pouquinho aqui pra gente o início da trajetória da rede Unidasul, como que ela começa, né? Até chegar a esse grande grupo que é hoje, né? Como que começou o Unidasul? Na verdade, assim, acho que a ligação principal ainda que a gente tem com o Novo Hamburgo ainda é a do antigo Unidão. Unidão, né? Exatamente. Todo mundo vai lembrar. Eu lembro do mascotezinho, exato, o Dindão, exato. Até hoje, o Dindão ainda, várias escolas, tanto daqui de Novo Hamburgo quanto de São Leopoldo, nas gincanas principalmente, né, eles sempre veem um pedido para ele, tem Dindão ainda porque faz parte de uma das tarefas das gincanas. Mas, enfim, essa história, na verdade, ela começa como várias histórias de muitas empresas da nossa região aqui, que geralmente tem um fundo, uma história que início familiar. Né? Da Unidasul não foi diferente, né? Ela começou, de fato, há muito tempo atrás, né? Principalmente o Augusto de César, que é nosso CEO, que junto com os demais irmãos e irmãs também, né? Que são 9 no total, eles vieram muito, muito cedo da Vila Jansen, lá do interior de Farroupilha, né? Uhum. E se estabeleceram ali onde é a Charlau hoje. E eu lembro, assim, que tem, essas histórias eu acho lindas elas, porque mostram, de fato, o quanto... A gente fala muito de empreendedorismo hoje, né? Mas naquela época era muito mais difícil, porque eles não tinham acesso a informação nenhuma, era tudo mais complicado. Que ano, né, que começou a rede? A rede, de fato, assim, a gente tem mais de 60 anos de história, tá? 60 anos de história. A primeira loja foi ali na Charlau? Na verdade, assim, a Comercial Unida de Cereais, aonde deu início, ela tem uma história muito anterior. Porque lá no início eles só vendiam atacados secos e molhados Santos Dumont. Não era nem Comercial Unida, né, que deu origem depois ao supermercado Unidão, as marcas próprias, enfim, né? Mas era porque eles traziam lá do interior, né, traziam produtos, né? Porcos, farinha, grãos, para revender aqui. Na verdade, a grande história não começou nem com o supermercado, ele começou como um atacado. Olha Eles só. traziam produtos do interior para revender aqui para a região. E a coisa começou a tomar uma proporção tão grande que eles compraram um local, porque eles precisavam ter um ponto de abastecimento de fixo, né? Ali na Charlau, em São Leopoldo, e a coisa começou a tomar uma proporção muito grande, que só depois em si que veio a ideia, mais uma vez, né, precursores, né, de abrir o primeiro supermercado. Né? E aí que nasceu a Comercial Unida de Cereais e nasceu também o Unidão. O primeiro Unidão foi na Charlau daí? Foi na Charlau. Que é ali sim. Perto de onde tem o Rissul hoje, ou é na mesma loja? Não, ela onde é mais próximo ali é o Macromix hoje, ali na Thomas Edison. Na Thomas Edison. Depois ali foi o segundo, enfim. Né? E ali, na verdade, começou a história, mas a gente tem uma conexão muito grande com o Novo Hamburgo também. Porque hoje, a 35, que é a filial aqui nas Nações Unidas, também foi
um outro patamar de loja. Que é quando começa o hipermercado, né? Isso, Lembro dessa hiper, fase. O primeiro né? hiper, exato. Era hiper unidão, né? Isso. Um formato grande de supermercado para aquela época. Hoje, talvez, assim, em questão de formatos, enfim, talvez não seja uma coisa tão grande assim, mas para aquela época, que era anos 90, né? Era um negócio, assim, mais uma vez, então era outro patamar de entrega, outro patamar de serviço, outro patamar de logística, né? Mas dessa história, o que eu vejo, desde que eles saíram da lado do interior, se estabeleceram aqui, até o nosso CEO Augusto, ele sempre fala que o pilar do sucesso, não só deles, mas todas as pessoas que contribuíram para isso também, são 3. Muito trabalho, família e crença num ser superior, né? Muita fé em tudo. Muita então fé. É um pilar assim que rege, na verdade, não só os negócios, mas a cultura do que vem deles, dos familiares, enfim, né? Não só do Augusto, mas de todos os acionistas que fazem parte do grupo. E a tua história, ela também é uma história que é longa dentro do grupo, né? Tu tá há 22 anos. Como que tu chegou no grupo? O que tu começou fazendo? Hoje tu estás gerente de marketing, né? Sim. Mas como que tu começou no grupo Unidasul? Na verdade, antes eu não tinha. Eu vim parar aqui em São Leopoldo por acaso, na verdade, né? Tu é de onde? Eu sou das Missões. Tu tem um sotaquezinho mais. Não perdi ele depois de ter quase 30 anos morando aqui, não perdi ainda. Mas eu sou missioneiro lá da região da Guarani das Missões lá. Eu costumo dizer que quem conhece São Luís Gonzaga, que é mais conhecido, Santa Rosa, Santo Ângelo, Guarani é meio um triângulo das Bermudas, ficou perdido lá no meio do mato. Né? Até um abraço para se tiver alguém, porque eu sei que tem muita gente lá do interior, né, morando, que vem procurar oportunidades aqui em São Leopoldo, Novo Hamburgo, né? Bastante gente em Novo Hamburgo, né? Mas a minha história, na verdade, eu vim de lá para estudar e acabei ficando aqui. Eu trabalhei por muito tempo numa distribuidora de suprimentos de escritório, né? Que todo mundo sabe quem é, aqui no Vale também. E depois eu fui chamado para um desafio para trabalhar no marketing da Unicinos também. Ali, de fato, eu fiquei um bom tempo trabalhando ali. E ali, de fato, que eu comecei... Eu não sabia direito, na verdade, o que eu queria fazer. Né? Eu comecei estudando análise de sistemas, né? Fiz 2 anos de análise de sistemas e o despertar para o marketing, acho que foi trabalhando na Unicinos mesmo, né? E aí eu vi que tinha uma vaga para trabalhar num tal de Unidão, que eu não sabia direito o que era, só me lembro que deve ser aquele supermercado que o meu tio comprava os frios ali em São Leopoldo, perto dos bombeiros, né? Vamos lá ver como é que é essa história aí. E o meu plano era ficar lá, eu entrei no marketing mesmo, né? Mas era não no marketing de comunicação. A gente tinha uma parte bem desenvolvida, porque tudo é feito internamente, né? Naquela época. Hoje tem alguns serviços que são terceirizados. Mas naquela época era tudo feito em casa, né? E eu entrei para dar um suporte muito grande na construção de lojas, né? Então, várias lojas que todo mundo faz compras hoje, né? Eu ajudei lá atrás a projetar e a construir. Né, entendendo um pouquinho de comportamento de consumidor, isso que eu ia te enfim. perguntar, como que funciona isso? Porque a gente sabe que existem estratégias, né? Quando tu vai montar uma supermercado loja, é tudo estratégia. Tudo tem estratégia, de determinados produtos ficarem mais ao alcance de determinadas mãozinhas, né? Sim. Então, tem isso também. As pessoas acham que quando a gente fala em marketing no varejo de alimentação, é só falar de anúncio em rádio, revista, jornal? Não, né? Tem essa parte também, né? Não. Na verdade, a função do marketing que eu vejo, assim, muitas vezes as pessoas confundem marketing com publicidade. Publicidade é uma coisa, publicidade é comunicação, né? É chamar, tu transcrever, tu comunicar uma proposta de valor que a tua marca tem. Mas o marketing começa muito antes, começa lá no básico dos 4 P's, de hoje que são mais de 14, né? Mas, enfim, é tudo determinar quem é o teu público, qual é o formato, qual é a tua proposta de valor? O que tu vai se diferenciar dos outros no que tu te entrega, né? A gente estava até há pouco falando que hoje a questão da hipercompetição no varejo, né, de alimentar. Olha quantos supermercados existem, quantas redes grandes estão chegando. Não é só pequenas, preço que vai determinar a compra, né? Não. Acho que tem espaço para todo mundo. Só que a gente tem que ter claro, na verdade, qual é a tua proposta de valor, o que tu vai entregar diferente dos outros. Porque eu sempre disse, quando eu entrei no marketing de varejo alimentar, para mim Coca-Cola existe em qualquer lugar. Mas o que vai fazer a tua Coca-Cola diferente não é o produto em si,
mas o que tu entrega além dele, que é o valor percebido no final das contas. E quando eu entrei para esse negócio, eu percebi que, na verdade, quando tu constrói um supermercado, tu não está colocando só produtos lá dentro, né? Tu pensa desde a gente fala muito de experiência do cliente, né? Muito em jornada do cliente, na verdade. E cada vez se fala mais disso, mais, né? porque é mais importante. É mais importante do que tudo, do que o produto tá lá, né? Hoje, por exemplo, tu pode comprar, usar o mesmo exemplo da Coca-Cola, não precisa nem sair de casa para comprar uma Coca-Cola. O que vai fazer a pessoa ir até a tua loja? E isso chega muito mais, não é só do ponto de venda, é desde lá de casa, do teu trabalho, de onde está, o primeiro contato que tu tem. Aí sim publicidade. Mas quando a gente constrói a loja de supermercado, a gente pensa, principalmente, antes de mais nada, vai fazer pesquisa. Não é como antigamente, né? Tem um negócio lá, um bom terreno para ti, vamos fechar, vamos fazer um supermercado aí, dá tudo certo, né? E daí vamos ver se dá, né? Hoje a gente não pode errar. Então hoje, quando a gente vai abrir uma loja, a gente vai, e isso eu posso dizer porque eu participei disso, né? Fechou um negócio lá que tem um fulano de tal que conhece um terreno legal, de esquina, maravilhoso, tu chega aqui, tem lugar para fazer 10 vagas de estacionamento. Nossa, hoje a gente nem abre supermercado com 10, as farmácias estão com 10 vagas de estacionamento, né? Mas então, assim, eu tenho muita análise prévia antes de a gente colocar um supermercado. E isso evolui cada vez mais, porque hoje cada detalhe, cada atenção, né, faz diferença na jornada do cliente. É isso que vai fazer teu negócio prosperar ou não. Porque hoje não dá mais para a gente contar com a sorte, né? E nesse processo, né, que é um processo que foi evoluindo, obviamente, ao longo dos anos, o Unidão passou a ser Rissul, né? Sim. O que está por trás dessa mudança, desse reposicionamento? Que ano mais ou menos que foi isso? Foi 2000 Foi 2008. 2008. 2008. Eu achei que era mais antigo isso. Não. Na verdade, assim, a questão da própria união, né, parafraseando com a rádio, né, que surgiu a Unidasul, que foi a união, na verdade, da Comercial Unida com a Comercial Rissul, né? E naquele momento, isso foi em 2006, né? Naquele momento, na verdade, por 2 anos, a gente levou em paralelo as 2 bandeiras de supermercado. Tanto o Rissul, que já existia, mais na região de Porto Alegre, pegando ali Canoas até o raio de Porto Alegre, e Unidão mais forte aqui no Vale dos Sinos. Só que para nós, estrategicamente, né, e não só estrategicamente como posicionamento de marca, né, de comunicação, de logística, de materiais, enfim, né, era muito oneroso levar 2 bandeiras, né, 2 marcas ao mesmo tempo, né? E naquele momento, né, de fato, assim, a gente fez uma pesquisa bem grande, mais uma vez baseada, né, em questão de dados, né? O achismo não tem mais espaço. A gente fez uma pesquisa naquele momento para realmente escolher, né, qual seria a marca que a gente ia levar adiante. E eu lembro, assim, que foi mesmo fazendo pesquisa, foi uma decisão muito difícil, porque querendo ou não, marca, né, tem o vínculo, né, e o coração da quem fez, quem fundou, inclusive dos clientes, né? Porque tem gente até hoje, tem cliente até hoje que diz, olha, tá, é legal, Rissul, entendo, mas eu vou falar eternamente. Para mim, vai ser Unidão pro resto da vida e tá tudo certo, tá? Mas naquele momento, lá dos anos 2008, a gente fez uma pesquisa, porque era muito, muito difícil mesmo, muito oneroso levar 2 marcas, e até pela mesma questão da construção de cada uma das marcas, né? E além dos amores, enfim, né, pelas bandeiras, e sendo bem franco, deu um empate técnico, tá? Entre nas decisões. Só que a diferença das avaliações dos públicos, a gente percebeu assim que uma das marcas ele tinha uma conotação um pouco mais voltada para um público X e outro para um público Y, sabe? E o Rissul acabou vencendo assim por detalhe, porque tinha um aro de uma marca mais renovada, uma marca mais jovem, que era contemporânea, enfim, ele tinha um fit um pouco maior do que a gente imaginava a longo prazo, né? Até porque Unidão, a palavra Unidão, nos anos 90, ele estava muito ligado por exemplo, o que é o atacarejo pega hoje, né?
o atacadão, é tudo ão. E não fazia muito sentido com as nossas lojas do formato de vizinhança, que eram lojas menores, mais próximas, sabe? Então... Onde tu tem um atendimento Exatamente, diferenciado, né? Uma experiência mais direto, diferente. exato, mas a gente chama assim, a gente treina as pessoas, mas o atendimento ele é mais face a face, assim, tipo, mais, mesmo que seja treinamento, é como se fosse um papo direto, um papo de vizinho, um papo de casa, sabe? Sem muito formalismo no trato, né? E eu me lembro que foi bem isso, ó, deu um empate técnico e o Rissul teve uma ligeira vantagem assim, por umas questões de posicionamento e planejamento a longo prazo. E por isso a gente decidiu naquele momento que, com certa dor no coração, né, porque eu vim também, inclusive na minha história, eu vim da Comercial Unida, né, obviamente eu ajudei a inaugurar o Hiper Unidão aqui, então aquilo também mexia com todo mundo, né? Mas hoje a gente vê assim com saudosismo, né? Porque são escolhas que a gente faz, né? Todas as escolhas E são deu certo, e né? deu certo, certo. né? Deu muito certo. Então a gente migrou todas as lojas para Rissul, né? Então aí desde então. Por vezes, mesmo que a gente tenha feito todo esse trabalho de marca, a gente vem construindo, né? Principalmente, a gente tinha uma divisão muito grande entre a região metropolitana e a região do Vale dos Sinos, né? Mas hoje eu vejo assim, que a gente conseguiu equalizar por um bom tempo. Isso é um trabalho bastante árduo, não é de uma hora para outra que isso acontece, mas hoje a gente vê que a gente tem uma consistência, uma unidade de rede que antes não existia, né? Que toda união, de novo parafraseando, né? Quando a gente faz o mix das duas marcas, assim, foi um trabalho bem árduo e bem complicado de fazer, mas hoje eu vejo assim que eu posso dizer que eu estou satisfeito, por enquanto, né? Sempre tem coisa nova vindo, né? E hoje vocês trabalham, de novo, com duas marcas, né? Porque Sim. tem o Macromix. Como Sim. que chega o Macromix nessa história toda? A gente tinha ali o Rissul, e aí como que chega o Macromix nessa história? Sim. Na verdade, o Macromix, ele é fruto de um teste que a gente fez há muito tempo atrás, né? Muito antes do que se falar um atacarejo, a gente já fazia o atacarejo aqui sem saber, né? Mas por que na verdade, estrategicamente, se a gente pensar assim, né, as duas bandeiras não se confundem, tá? É um plano isso. Não, eu acho que até tem gente que não sabe que é a mesma empresa por trás, né? Muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas não sabem, né? Mas, enfim, a questão do atacarejo, ele nasceu de um teste que a gente fez há muito tempo com uma loja, o próprio naquela época era próprio Unidão ainda, né? Nós estamos falando, olha quantos anos atrás, né? Lá em Gramado a gente fez um teste que a gente chamou inicialmente lá nos anos 2000 de grandes volumes, não tinha nenhum nome, não tinha nenhuma marca, só que a gente inventou de vender dentro do supermercado, né, produtos em caixas, né? Saiu Olha lá. só. E por que lá? Né? Na verdade, porque a gente via uma grande oportunidade de abastecimento em virtude do turismo, né? Dos hotéis, dos restaurantes, enfim, que eles tinham que muitas vezes comprar de atacados, né? Ou vir buscar aqui no Vale, né? E a gente viu uma oportunidade de, porque a gente não pode vender produtos, né, em maior quantidade para abastecer esses restaurantes. Preço mais interessante. Exatamente, né? E aí que surgiu, de fato, grandes volumes que depois, né, inclusive fui eu que desenhei numa folha de papel, ali na Charlau, a marca Macromix, né? Eu desenhei e depois, obviamente, os designers enlouqueceram comigo, mas finalizaram. Enfim, aí que surgiu o Macromix. Mas, de fato... Que ano surge o Macromix? O Macromix, ele surgiu por volta do ano 2003, 2004, né? E naquela época, inclusive, a gente tinha o primeiro e-commerce do estado, Olha era só. o unidão.com.br. Né? A gente vendia no e-commerce ainda no tempo da conexão de escada, né? Do IG e do eBest lá. Mas, de fato, o Macromix ele tomou uma proporção muito grande e dentro do nosso negócio eles não se canibalizam porque são estratégias diferentes. Diferentes, Bem completamente diferentes, né? Mas, da outrora, por mais que a gente tenha a questão do atacarejo, a gente já fazia sem saber. Né? Porque naquela época, depois, muito com os atacados, os atacadistas, a raiz que a gente ouve falar muito no mercado, que era o atacadão, o próprio Maxi, né, que não existe mais aqui, dentre outros, eles eram muito baseados na compra por volume e sem serviço. Né?
E o porquê a gente até cuida para dizer, mas acho que a gente é um dos primeiros a fazer o atacarejo aqui no RS, porque ele tem a ver com a nossa cultura também. A gente queria vender para as pessoas, para os comerciantes, enfim, para o pequeno comércio, né, em grande quantidade, mas culturalmente, no Rio Grande do Sul, nunca abriu mão da qualidade, né, da extrema qualidade. A gente não consegue entregar. E o consumidor, o cliente final, ele sabe disso, né? Quando ele Sabe, procura sabe. seja o Macromix, seja o Rissul, ele tá procurando uma experiência Exato, diferente do que ele exato. vai encontrar num atacarejo diferente, Isso. né? Ou numa outra rede. Enfim, ele Isso. tá procurando algo diferente, né? Isso. Tanto que quando a gente fez os dois primeiros Macromix, né, eu lembro que várias redes de Santa Catarina, né, e até de São Paulo, eles vinham fazer visitas de benchmark com a gente, eles não entendiam direito o nosso negócio, né? Eles até diziam assim, cara, onde é que fecha a conta? Né? Porque para o ramo de atacarejo e atacado, não existia um equilíbrio entre tu ter só o preço agressivo e sem ter serviço, sabe? Ou ter serviço extremo, a conta não fecha, de fato. E a gente era bem questionado naquela época, eu lembro, assim, principalmente várias pessoas, vários CEOs de empresas grandes, né? Até o Mufato veio uma oportunidade de conhecer no nosso centro logístico e, cara, como é que funciona esse negócio aqui, né? E hoje a gente vê que, mais uma vez, a empresa era precursora, porque hoje a empresa do Nordeste, Sudeste vem, né? Hoje já está mais disseminado, mas eles vêm entender o porquê esse negócio deu certo, porque é a união, né? Mais uma vez, eu vou parar de parafrasear a união, né? Mas é o mix, né? O Macromix é exatamente o mix de um preço competitivo com serviços, né, do supermercado. É quase que fosse um atacado com a alma do supermercado. Resumindo, o Macromix é isso, né? E às vezes as pessoas também devem procurar, creio eu, o Macromix esperando ali aquela oferta, né, aquele preço mais competitivo, mas sabendo da qualidade do produto, sabendo que tem por trás aquela bandeira Rissul, de uma certa forma, que vai ter aquela qualidade também nos produtos, né? Isso. Que eu quero chegar também nesse ponto que vocês têm linha própria, né? Sim, tem várias. Várias linhas próprias. Eu até circulei aqui, sublinhei que são muitas. As linhas próprias são CBS, Valori, é assim que fala, Valori? Isso aí. Estância Rissul, Num Instante, Caldo Grosso, Caldo Nobre e No Ponto. Todas elas vendidas, obviamente, nas lojas da rede, né? E como que nasce essa possibilidade de negócio também? Porque hoje ele representa 15%, né, do faturamento total. Exato. Como que nasce isso? Como que vocês implementam isso e trazem essas marcas para dentro da rede? Isso me permitiu, eu quero fazer um adendo que, de fato, assim, a questão de marca própria dentro do negócio, a gente pode fazer marca própria em tudo que segmento, né? E ele está atrelado a muito, e geralmente, assim, por anos, a marca própria ela era vista com um olhar um pouco negativo, né? Porque a gente entende de vender, de fato, não entende de fabricar. Né? Então, geralmente, as pessoas terceirizam a marca própria, mas hoje se vê como uma questão estratégica para negócio, tanto de não só de rentabilidade, de fato, que traz, o objetivo sempre é margem. Né? Margem do nosso negócio é a palavra de ouro. Né? A gente trabalha tanto para fazer sobrar tão pouco lá no final, por isso a margem para nós é importante. Mas anterior à marca própria, de fato, assim, a gente tem que entender o que é a marca própria, porque marca própria não é só produtos embandeirados. Por exemplo, no caso, tanto do que a gente estava falando antes da qualidade que tu comentou do Rissul e do Macromix que é percebido pelo cliente. Na verdade, quando a gente tem o FLV, que é o hortifruti, as carnes, a padaria, cara, a padaria do Rissul e no Macromix eu não sou suspeito a dizer, mas olha, pelas pesquisas que a gente tem, é uma das melhores padarias que tem. Exatamente. Né? E é um produto de marca própria também. Né? Apesar de não ter uma marca, uma embalagem. Marca, exato, um nome próprio. Exato, por quê? Porque dentro da nossa empresa, como eu falei anteriormente, a gente se preocupa demais com a qualidade dos produtos. Demais quando a gente entrega. Então a gente não terceiriza as coisas. Né? Toda a parte da padaria, do hortifruti e das carnes, a gente tem um controle extremo sobre isso. Por exemplo, o hortifruti, ninguém sabe disso. Né?
até agora. Agora vamos ficar sabendo. Agora, né? Mas o hortifruti do Rissul e do Macromix, ele é colhido diariamente. Às 2 horas da madrugada, os produtos são colhidos, né? Chega lá no nosso CD de distribuição lá por volta das 4, 5 horas, passa pela triagem da Cleide, que é a nossa xerife lá da qualidade do hortifruti, né? Faz a triagem, faz a separação para as lojas, às 6 horas da manhã sai e às 8 horas, 8 horas e meia, dependendo da cidade, abre a loja com o produto fresco do dia. Carne, outro assunto sério do gaúcho, né? Frescor, 3 dias entre o abate, o processamento, até estar na bandeja do supermercado, lá do Rissul do Macromix, 3 dias. Padaria, outro exemplo, todos os dias sai, até convido, né, já de antemão, né, a rádio a fazer uma visita, né, na segunda maior central de padaria da América Latina, né, a gente tem ali em Esteio, da onde sai todos os dias o pão nosso de cada dia do Rissul e do Macromix. Então, marca própria tem muito além do produto, da embalagem, né, ter o cuidado, né. Mas voltando ao assunto desses produtos, por quê? Porque a gente enxerga que a gente tem um ganho não só de margem, mas também de fidelização, né. O assunto marca própria, a gente encara ele, além de negócio, além de rentabilidade, de fidelização do cliente, né? Já que a gente tem todo esse insumo, toda essa bagagem de cuidado, de atenção, de qualidade, de rastreabilidade, a gente fala bastante quando a gente fala de produtos, principalmente. Eu sou o criador da Estância Rissul no Ponto, né? O processo, quando tu vai ver... A Estância Rissul é carne, né? Carnes nobres, né? Carnes mais para cortes de churrasco e tudo mais. O No Ponto tem mais voltado para cortes do dia a dia, né? Mas rastreabilidade, matéria-prima, todo o espectro, desde lá de trás, as pessoas nem sabem disso, né? E por vezes, assim, o juízo de valor, né? Por isso que a gente tem que contar essas histórias, a história do trabalho, a história do cuidado que a gente tem de fornecer produtos de qualidade, não só pela questão do negócio, da rentabilização, né? Porque antes de tudo, o posicionamento da nossa empresa, eu sempre digo que, na verdade, a gente é uma distribuidora de alimento, mas não é só a frase que define, mas é como se fosse uma missão. O cuidado que a gente tem que ter quando a gente trata de alimento. Uma das coisas mais importantes, né, no nosso dia, né? Eu chamo também que hoje o supermercado é a caça do homem moderno, né? É verdade. É a caça do homem moderno. Tu não sai caçando para se alimentar, tu tem que, né? Por mais que tenha pessoas que produzam coisas, né? Hoje é fácil no supermercado, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, né? Então a missão da Unidasul, a missão do Rissul, a missão do Macromix, a nossa missão é sempre zelar, né, por esse bem que é uma manutenção da vida, né, da gente. Perfeito, Bernardo já está me sinalizando ali que a gente está encerrando o nosso primeiro bloco, a gente tem que ir para o intervalo comercial. Próximo bloco a gente vai continuar o nosso papo. Aqui estou recebendo o Rafael Lubini, gerente de marketing da Unidasul. A gente vai falar de investimento, a gente vai falar de expansão. Tem muita coisa acontecendo, muita loja sendo reformulada. Tem também loja que vai sair por aí, que tem novidade. Então não saiam daí. Na volta do intervalo, muito mais papo aqui no Papo de Mercado. A Unidasul é uma holding que atua nos ramos de varejo, atacado, atacarejo, distribuição, produção e logística de bens de consumo no Rio Grande do Sul. Ao longo dos últimos anos, a Unidasul vem conquistando marcas importantes e figura entre as principais empresas do setor no estado. Tudo graças à força e empenho de seus colaboradores. A rede Rissul é o braço de varejo. Presente em mais de 20 cidades gaúchas, é nas lojas onde o consumidor sente a forma cuidadosa e acolhedora do nosso atendimento, fruto da cultura da Unidasul. O Macromix Atacado é a rede que opera no setor de atacarejo, atendendo pequenos e médios comerciantes, bem como o público em geral. No Macromix, é possível comprar produtos em grandes ou pequenas quantidades, de acordo com a necessidade do cliente.
As operações de atacado contemplam soluções para todos os portes de clientes, com marcas consagradas, formas de compra diferenciadas e um sistema eficiente de vendas e distribuição que atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Para atender com excelência em todos os canais, conta com uma estrutura de apoio robusta, com centrais que fornecem produtos para os 3 negócios da empresa: varejo, atacarejo e atacado. Além de um centro de distribuição principal, com mais de 70 mil metros quadrados de área de armazenamento e outros 6 centros de distribuição espalhados pelo estado. A moderna indústria de beneficiamento de grãos, farinhas, temperos e achocolatados produz alimentos de alta qualidade que estão diariamente na mesa dos gaúchos, através de milhares de pontos de venda. Grande parte desta estrutura, além das áreas administrativas, está localizada no novo complexo Unidasul em Esteio. São mais de 110 mil metros quadrados de instalações e espaços que foram pensados para manter a empresa no rumo do crescimento sustentável. Seu projeto foi elaborado a partir de conceitos de responsabilidade ambiental, com sistemas eficientes de iluminação, energia, conforto térmico e prevenção de enchentes. A Unidasul ainda conta com negócios complementares que garantem qualidade em todas as etapas, desde a produção até o consumo. Os números e a estrutura da Unidasul impressionam. Mas a real fortaleza da empresa está nos seus colaboradores, que conseguem expressar em cada detalhe o propósito pelo qual a Unidasul se guia desde sua fundação. Unidasul. Paixão por servir. Estamos de volta com o Papo de Mercado na noite dessa segunda-feira. Hoje a gente está falando de um assunto que é interessante para todo mundo, o mercado dos alimentos. Estou recebendo aqui o Rafael Lubini, gerente de marketing da Unidasul. A gente já conversou bastante sobre a história da rede Unidasul. Falamos de Unidão, de Rissul, de Macromix. A gente ainda tem muita coisa para falar de investimento e hoje o mercado de alimentação, né, o segmento de alimentação, ele está muito grande, tem muitos players no mercado, né? E o padrão de consumo também vem se modificando e para isso é necessário que se esteja em constante aprendizagem, sabendo o que está rolando no mercado, e aí vem as feiras, vem os eventos, né? Tu tá voltando há pouco da APA Show, né? Onde tu pôde buscar um pouco mais de referências, entender um pouco mais desse mercado. Conta pra gente o que tu viu de novidade lá, que a gente já pode talvez começar a imaginar aqui na rede. O que tu viu de interessante lá? Na verdade a APAS, assim, é o nosso grande evento um dos, né? Se não o maior da América, que reúne toda a parte dos grandes players do mercado nacional, do mercado internacional. Todas as marcas estão lá, vem muita questão de conteúdo, e o que a gente pode adiantar numa feira, assim, é que primeiro não dá tempo de ver tudo, porque são 4 pavilhões, assim, no Expo Center Norte, assim, gigantescos, de tudo que vocês imaginam que a gente possa ver. Mas o que eu posso dizer, assim, de antemão, que o que está muito presente e muito forte, acho que são 4 raias, né, que a gente já falou um pouquinho sobre a questão de quão a gente está pensando e transformando, na verdade, a experiência do cliente nas compras, né? Pensando muito nos nichos, né? Não só de consumidor, mas nos nichos de produto também, né? De categorias novas que estão chegando. Nossa, assim, é impressionante. Acho que foi a feira que eu mais notei e senti a diversificação de produtos, sabe? Porque geralmente, às vezes, a gente via outras feiras, assim, era um pouco de repetição, né? Mas essa inovação em produtos e novas categorias, eu fiquei bem impressionado, né? Com novas categorias que estão chegando, que estão impulsionando vendas absurdamente, como os proteicos, né? Proteicos que você não imagina, assim, o que está
vindo, né, de produtos novos, que não são a whey protein, tá? E as barras que a gente conhece. É muita coisa. Eu acho que vai abrir uma frente de categoria nova, que até então, para nós supermercadistas, não acontecia. Tinha as lojas especializadas, enfim, né, muita compra por internet. Ou seja, a gente vê que hoje, inclusive, lá onde tem o setor dos orgânicos, dos grãos, enfim, né, sem glúten, sem lactose, olha, acho que uma das questões que a gente vai mudar já de bate-pronto é abrir essa nova categoria dentro dos supermercados, né? É mais um serviço, né? É mais uma categoria de produtos, como tu estava comentando agora em off, né? Que o supermercado muitas vezes acaba solucionando a nossa compra de uma forma mais ampliada. Então, isso foi uma das coisas que eu vi da APAS. Outra questão é bem importante dizer a questão do uso da tecnologia, né? Foi uma das feiras que mais me impressionou a quantidade de expositores, de soluções que envolvem não só o ramo de varejo alimentar, mas o varejo como um todo, na questão do uso da tecnologia, principalmente para a gente entender mais dados, né, para proporcionar um serviço, uma qualidade de entrega melhor para o consumidor, mas também como a Unidasul e outras empresas, o tamanho da empresa é muito grande. A gente precisa usar inteligência artificial para conseguir dar conta de tantos processos, tantos números que a gente As pessoas, tem, elas veem a inteligência artificial muitas vezes como um inimigo, né? Mas não, assim. Na verdade não. A gente tem que ver como algo que a gente domina para nos ajudar nas nossas tarefas, no dia a dia, enfim. Então não é um inimigo, a gente precisa ter domínio dessa tecnologia para conseguir até otimizar o nosso tempo de trabalho, né, e trazer mais soluções para o nosso dia a dia através desse recurso, né? Por exemplo, entre Rissul e Macromix, a gente tem mensalmente mais de 3 milhões de pessoas frequentando nossas lojas todos os meses. Imagina, muita gente. E a gente colhendo esses dados, como é que a gente humanamente tratar dado a dado é humanamente impossível. Aí entra IA para nos ajudar a compilar esses dados e entender o comportamento das pessoas, que categorias, que produtos que eles querem, né, que talvez produtos que não façam mais sentido, que não precisam mais ter. Então eu vi bastante coisa de IA justamente para a IA, e não só a IA, né, muita questão de back office que a gente chama, que soluções de gestão, né, solução não só de gestão de mercadorias, de frota, de logística, a gestão de pessoas, né, porque a gente fala que dentro do nosso negócio é varejo alimentar, mas para o PIB a gente é serviço. Claro. Né, é serviço. É serviço, né, verdade. Tão grande quanto é a nossa central logística, tão grande são as nossas marcas, né, tão grande é nosso capital humano. Né, então tem muita tecnologia vindo de gestão de pessoas, também a preocupação com as pessoas, né, se a gente fala bastante, hoje em dia está na boca de todo mundo a questão do trabalho, né, enfim, né, mas eu vejo bastante essa questão tecnológica justamente para nos ajudar, né, um apoio, principalmente naquela questão operacional. Ganho de produtividade operacional. E aí a gente tem mais tempo para planejar, mais tempo para pensar sobre o negócio. Né? E outro ponto que eu vi bastante na APAS, além das categorias novas, além da inteligência artificial, além das pessoas que a gente falou, muita questão de gestão, eu vi um olhar bem importante também para o futuro do varejo. Né? A loja, como a gente conhece hoje, talvez ela não seja, né, a loja como a gente vai conhecer amanhã. Porque até quando surgiu o e-commerce, todo mundo falava, agora a loja física vai acabar. Vai acabar, sim. Né? Não vai acabar. Só acho que ela vai mudar. Vai mudar mesmo. Ela vai ter muito mais espaço, não para compra. Mas a gente chama de experimentação, não é experimentação, vou lá comer alguma coisa, não vou comprar. Não, é realmente ter um contato um pouquinho maior com os produtos. Né? Então eu vi, assim, eu posso dizer que o que me deixou bastante surpreso é essa questão da tecnologia chegando com força, né? Mas não como um vilão, né? Como realmente uma ferramenta para nos ajudar no dia a dia, até para ganho de escala e ganho de volume. A questão da preocupação muito com as pessoas, né? Muito com as pessoas, e não só a gente fala sobre a nossa preocupação é o cliente, né? A gente, como empresa de serviço, a gente tem mais de 7.500 funcionários. Né? O nosso primeiro cliente
é o nosso É o colaborador. público interno, né? Então a gente tem que cuidar muito bem dele. Então é atenção com essas pessoas, até porque a gente fala muito de serviço, muito atendimento humanizado, né? A gente tem que, em primeiro lugar... A pessoa tem que estar bem para conseguir oferecer esse serviço, esse atendimento humanizado que o cliente quer, né? Se a pessoa não estiver legal, obviamente ela ela pode até disfarçar por um tempo, mas em algum momento não consegue. Ela vai acabar transparecendo isso. E aquela coisa de a gente, eu deixo os problemas de casa na porta de fora, não, isso não existe, né? Então eu vejo bastante isso, cuidado com as pessoas, uso da tecnologia em prol dos negócios, né? E muita inovação, pensando não só em categorias de produtos, mas novos formatos de supermercado, novas experiências de supermercado aí que vão vir com força nos próximos anos, tá? E a gente tem visto uma mudança, né? Até no próprio, tu fala assim, da experiência do cliente, da loja tá remodelada. Hoje a gente tem mais o conceito do self-service, por exemplo, nas lojas, né? Que a gente não tinha até pouco tempo atrás. E aí eu quero entrar contigo numa outra área, que é a reformulação de algumas lojas, reformas, né, que algumas lojas estão passando. A gente teve isso recentemente aqui na Nações Unidas, em Novo Hamburgo. Como que é esse processo? Vocês vão identificando ali algumas lojas que precisam disso, ou vocês já querem trazer essas novas tendências que vocês estão observando e vão levando para as lojas? Na verdade, isso faz parte é tudo plano, tá? Não tem nada por acaso nesse negócio, né? Às vezes o acaso ele é bom, mas né, e tudo faz parte de um planejamento, tá? Há pelo menos 4 anos a gente vem planejando, sim, né? Como eu falei, lá no início a primeira grande mudança foi a escolha entre RioSul e Macromix, né? Então a gente já deu um pulo estratégico de posicionamento das redes. E agora a gente viu, na verdade, a gente desenhou esse RioSul que Novo Hamburgo conhece, né? Tanto nas Nações Unidas, que a gente reformou agora há pouco tempo, né, quanto a loja nova da Bento Gonçalves e as outras lá do bairro Canudos, que a gente vai fazer o retrofit delas, elas fazem parte de um plano que a gente desenhou há 4 anos atrás, entendendo, através de pesquisas, como o consumidor do RioSul né, e o que ele almeja. E, de fato, trazendo uma unidade, assim, uma característica, na verdade, uma peculiaridade que, se tu observar, né, dentro do nosso ramo de supermercado, tu consegue muitas vezes identificar, mas aquela marca, aquele supermercado copiou o fulano lá do Nordeste, viu lá o cara em São Paulo, foi para Nova York e trouxe uma tendência, é tudo igual. Se tu observar, o RioSul não tem nenhum supermercado igual a ele. Né? Por quê? Porque a gente entendeu o que o consumidor queria da marca e fez um fit com as tendências lá de cima, criando, na verdade, uma ideia única, né, dentro do nosso posicionamento de rede, na nossa proposta de valor, que a gente sempre fala, né, da questão da variedade, a questão do serviço, a questão do atendimento, tendo um ambiente confortável, aconchegante, principalmente a palavra acolhedor, né? Acolhedor é o que resume o RioSul de hoje, né? E a gente tem nessa batida. A gente abriu a loja nova da Bento agora em dezembro do ano passado e fez o retrofit, né? A reformulação interna, externa, e não só parte de comunicação visual, mas também balcões novos, entrando dentro de uma nova proposta do RioSul que é hoje, né? Tanto que a gente tem os feedbacks já dos clientes que a primeira coisa que eles notam quando entram no RioSul, nesse novo, é que eles conseguem, a gente está falando de tempo, né, de praticidade e tudo mais, tu entra no RioSul de hoje, tu consegue identificar todos os setores da loja, né? Então tu tem um ganho de praticidade, um ganho de tempo que muitas vezes as pessoas não têm. Então tu consegue identificar, a padaria está ali, eu consigo ver as carnes ali, as bebidas estão ali, então as pessoas conseguem se localizar já na entrada da loja. Isso diminui o tempo, diminui o atrito, né, da procura, enfim, né, tudo pensado para o consumidor moderno. Bom, e eu tenho aqui no material de apoio que vocês me passaram, né, um investimento de 410 milhões. Até 2027, né? Sendo que 350 são destinados à abertura de novas lojas e 60 milhões à modernização das unidades existentes. A gente está vindo aí de um ano muito difícil, que foi 2024, onde o estado do Rio Grande do Sul teve perdas muito grandes, né? E ver esse movimento de investimento, ver esse dinheiro circulando, todo mundo ganha, né? Porque isso aí alimenta a cadeia de consumo. Como que foi esse período de 2024 das enchentes para vocês? Porque vocês foram
impactados, né? Mesmo que às vezes indiretamente, mas foram impactados. Como que foi esse período para vocês e me fala um pouco mais sobre esse investimento. Sim, para começar, na verdade, assim, dentro do nosso plano, a gente tinha uma questão estratégica muito latente no nosso grupo, né? A gente entendia que a nossa retaguarda, como a gente chama lá, que compreende a questão de CDs, operação logística, frota, né, toda a retaguarda, eu chamo lá a central da Unidasul, do Projac, do supermercado, né, porque é gigante, quem conhece são mais de 100 mil metros quadrados de área construída, tá? É um negócio gigantesco mesmo, tem que botar uns carrinhos elétricos lá para fazer o passeio pro pessoal quando vai conhecer. Mas, de fato, isso faz parte de um plano que lá atrás, a gente sempre, como eu comentei lá, tem uma questão histórica. A gente nunca dá o passo maior que a perna. Porque no supermercado, na verdade, a coisa mais fácil é abrir loja, tá? Abrir loja é uma coisa fácil. Mas tu manter a qualidade que a gente quer, né, da variedade, e principalmente a questão dos perecíveis, padaria, açougue, carne, isso não é fácil, né? Isso não é fácil. Então, lá atrás, a gente viu uma necessidade muito grande de a gente ter uma questão da central de distribuição muito bem resolvida, né? Uma das centrais mais modernas de distribuição aqui da região sul, né? Na questão de logística, na questão de armazenagem e transporte de bens e produtos. Depois a questão da nossa frota, né? Então a gente preparou a retaguarda, que a gente chama, né, até agora, 2024, e a partir daí vem o plano. Não posso falar de plano B, né? Mas a sequência do plano, que temos a retaguarda bem resolvida, né? Que vai suportar uma projeção de venda. Fazer uma base, exato, né? Para o nosso negócio, né? O nosso negócio é sistema, logística e distribuição, né? Abrir loja, como eu falei, abrir loja é muito fácil abrir, né? Mas tu suportar, né, o abastecimento, como eu comentei, o abastecimento do Rissul e do Macromix é diário, né? O FLV, o Hortifruti Grangeiros, chega todos os dias, a padaria chega todos os dias, né? Suportar para fazer jus à proposta de valor, que é a qualidade e variedade, né? Não é assim, né? Então a gente preparou toda a retaguarda até agora. 2024, 2025 foi o ano da largada. Estamos bem preparados de back office. Agora é plano de expansão, é abertura de lojas, 16 lojas até 2027, e todas as lojas estabelecidas hoje, né, além dessas 16 novas, a gente vai refazer todas elas, trazer elas para os conceitos novos, tanto de Rissul e Macromix. Atualmente são 47 lojas, né, 34 Rissul e 13 Macromix atacado. E vocês estão presentes em 24 cidades gaúchas, né? E aí tem expansão vindo por aí, mais cidades? Mais cidades. Mas um paralelo, na verdade, pegando uma das questões que tu comentou também, 2024, a gente foi severamente atingido, tá? A nossa central lá ficou por 30 dias com 1,5 metro de água, né? E a gente fez, olha, eu fico até um pouco emocionado de lembrar, porque muita gente perdeu tudo. A gente teve mais de 1.100 funcionários que perderam absolutamente tudo, e estava todo mundo lá trabalhando, né, para fazer jus à nossa missão, que é não deixar faltar comida na mesa das pessoas. Então, assim, foi um ano bem difícil, né? A gente aprendeu muita coisa também, mas a gente cada vez mais viu o valor das pessoas, né? O quanto uma empresa, ela tem o seu calcanhar de Aquiles, né, nas pessoas. Então, a gente tem que investir desde o funcionário ali, que está todo dia ali, né, do alto CEO. Não, é todo mundo, né? É igual, né? A gente tem que ter um cuidado muito maior agora também sobre a questão da fragilidade psicológica que a gente está passando nesses últimos tempos, né? O cuidado com as pessoas eu acho bem importante. Mais expansão, né? É até porque, além da questão do nosso CD, da capacidade logística de transporte, das lojas novas que virão, tem que ter pessoas, né? Exato. Supermercado ainda no nosso modelo de atendimento, de preocupação, de acolhimento, a gente tem que ter
por mais que a gente fale do autosserviço, né, da padaria, as pessoas ali pegando seu próprio produto, a questão dos self-checkouts também, né, vindo com muito peso agora, né, mas, de certo, obviamente, a gente tem lá, a gente chama que o nosso negócio, a Unidasul, é uma empresa feita de pessoas. Uma empresa, um gigante feito de gente que entende de gente e gente que cuida de gente. Então, não tem outra forma. De pessoas para pessoas. Exatamente. Né? E tem lojas previstas já para 2025. Vocês Sim. Recentemente inauguraram Esteio, né, filial 80. E outras cidades aí, tem Cachoeirinha, Canoas, Parobé, Isso Esteio aí, também. essas nossas próximas. Agora, em um curto espaço de tempo, a gente, se não me falha a memória, é julho, a gente vai abrir mais um Macromix lá em Cachoeirinha, né? Já na sequência, a gente tem uma filial, a Rissul ali em Parobé, mas uma filial muito pequena, nem estacionamento tem, né? É um serviço assim bem complicado para o modelo de varejo que a gente vê hoje, né? Do modelo do nosso negócio para a Rissul, né? É a próxima loja, em agosto, a gente fecha a filial 15, que a gente chama, né, porque a gente fala de números lá, né, a gente se refere à filial tal, né, a gente tem que fazer a transcrição na filial de Parobé, e a gente vai abrir uma loja, um Rissul novo, já nesse novo conceito, um novo formato muito maior, trazendo muito mais mix, trazendo muito mais serviço, trazendo muito mais comunidade para as pessoas, e principalmente uma coisa que faltava ali em Parobé, a questão do estacionamento, um estacionamento amplo, para a pessoa chegar, estacionar seu carro, fazer suas compras com praticidade, né, e conforto, né. Logo na sequência, a gente abre mais uma loja a gente está falando, a gente inaugurou agora, a quinta-feira, né, Esteio Macromix, né, e todo mundo pergunta, mas Esteio realmente merecia, porque a matriz de vocês é em Esteio, você não tem uma loja legal? Não, agora tem, e digo mais, vai ter mais uma, né, mas mais um Macromix? Não, vai ter um Rissul também. Lá, é no segundo semestre, exatamente. Né? E findando o ano... E aí, com esse Rissul ali, tem Canoas também, né? Canoas vai ser no final de novembro. A gente abre mais uma loja lá em Canoas, na Santos Ferreira, né? Mas não para por aí. Canoas vai ter mais uma loja, Rissul também. São duas lojas previstas, né, para Canoas. E aí vocês fecham 2025 com 50 lojas. Isso aí. 50 lojas, 14 unidades de Macromix e 36 de Rissul. E expansão? Até 2027 vai esse processo de expansão, exatamente. Né? Esse é o primeiro passo de expansão, né? Na verdade, a gente tem 2 passos. Esse é o primeiro... tá só começando a expansão. Só começando. Olha só. Esses 410 milhões aí é só para até 2027, né? Mas o que a gente fala, além dessas que a gente vai melhorar ao longo do tempo, até 2027, essas lojas que já estão estabelecidas, melhorando o serviço, melhorando atributos da loja como um todo, abrindo lojas novas. E essas lojas novas, elas têm, muitas delas são em cidades que a gente vê um potencial muito grande de consumo, mas também abrindo novas localidades, novos municípios, que é no caso aqui que a gente anunciou agora há pouco tempo, na própria Dois Irmãos, que é a nossa vizinha aqui do lado. A audiência de Dois Irmãos vai poder conferir Macromix, né? Exatamente. É uma grande operação de atacarejo, mas um atacarejo diferente, tá? Atacarejo realmente com qualidade, serviço abastecendo a região. Tem novas cidades, por exemplo, a Santo Antônio da Patrulha, também a gente anunciou agora, já inclusive colocando uma placa lá no terreno já, com o Macromix também. Então tem várias cidades, além de reformar essas lojas antigas, a gente vai abrir lojas novas e vai ampliar o raio logístico até 200 quilômetros a partir da nossa central de Esteio. 200 quilômetros. E Porto Alegre? Me fala de Porto Alegre, porque Porto Alegre está precisando, né? Sempre, da rede. Sempre. Me conta um pouquinho, são 3 lojas. São 3 lojas em Porto Alegre, né? A gente está prospectando ainda. Não tem nenhuma loja ainda em Porto Alegre? Tem 2 lojas de Sul, né? Uma na São Pedro, né? E uma lá na Cristóvão Colombo. Na verdade, a gente tinha 4 lojas, né? E como a gente falou, a gente tem um planejamento, uma proposta de valor assim, muito estabelecida e um desenho muito claro do que a gente quer e do que o consumidor quer com o Rissul. E de fato, daquelas 4 lojas, 2 lojas eram bem deficitárias e não faziam o bem por uma construção de marca, né? Falando um pouco mais sobre marketing. Então a gente resolveu fechar. Em vez de ter uma loja ruim, que provoca uma experiência ruim,
E né? que onera a marca, né? Exatamente. A gente resolveu que aquelas lojas deveriam ser fechadas. Então, a gente, inclusive, uma das lojas que ficou fechada por um mês, lá em Porto Alegre, da São Pedro, ela foi completamente destruída pela enchente. Né? Teve, inclusive, uma loja em Canoas, a filial 23, na Matias Velhos, que a gente não fechou completamente porque foi perda total. Né? Essa loja de Porto Alegre, então, a gente trouxe ela... fez um esforço muito grande, porque se tu olhasse o que eu vi depois que a água baixou, tu se perguntava assim, será que vale a pena continuar? Mas como eu falei, mais uma vez, falou mais alto as pessoas, falou mais alto a nossa missão, né, de levar o alimento para as pessoas. Então, a gente vai reformar essa loja, vai reabrir essa loja, gastamos um caminhão de dinheiro lá, mas é importante porque se tu olhar em Roda, o Rissul, cara, era um dos principais supermercados daquela região. Será que a gente vai conseguir desabastecer? Não vai ficar assim não, né? Vamos lá, reformamos toda a loja, assim, a gente chama de só deixou as paredes mesmo, o resto foi tudo novo, né? A loja ficou lindíssima, e agora também a gente trouxe a filial 19, né, fica ali uns 2-3 quilômetros da São Pedro, também trouxe para esse novo formato, no novo Rissul. E aí a gente tem ali a loja, terá, né, até 2027, Rissul na Avenida Otto Niemeyer, né? Isso aí. Macromix na Juca Batista e Macromix na Oscar Pereira, lá no Glória. Isso em cima aí. Já. Isso é um pedido muito antigo, tá? Das pessoas, né? Para nossas marcas nas redes sociais, do Saque. Eu morei em Porto Alegre uma época da minha vida e senti a falta da rede lá, tá? Pertinho de onde eu morava ali pertinho do Oscar Pereira, mas mais embaixo, aqui na Zenha. Mas senti a falta da rede Rissul lá. Sim, tanto porque o nosso share de marca, né, para Porto Alegre sempre foi, comparado com o nosso concorrente, assim, a gente sabia que a briga era grande, né, e quando o share, assim, quando começava a vir para o Vale dos Sinos, a coisa mudava, a balança mudava, mas assim, Porto Alegre é uma das nossas missões, é uma das nossas, como era para nós, Esteio, né? Agora é Porto Alegre também, né? A gente precisa, assim, é uma cidade que tem bastante potencial ainda, que a gente precisa explorar, a gente precisa aumentar a presença da marca, não só do Rissul, que já está estabelecido lá, mas também Macromix, né? Porque tem muita gente de Porto Alegre, né, principalmente da região ali, da grande Porto Alegre, que vai até o litoral, e a gente tem uma presença muito forte do Rissul, e principalmente o Macromix, né, ali em Torres, em Xangri-Lá e principalmente ali em Tramandaí, esse pessoal vem tudo daqui, e muita gente fala, mas eu quero ter um Macromix aqui também, né, eu quero ter um Rissul mais perto da minha cidade, né, e diga-se lá, né, em Porto Alegre, em toda a região aqui, se tu quer ter experiência do Rissul também, compra no Rissul Online também, né, .com.br. Nunca fiz essa experiência. Pode ter certeza, porque a mesma qualidade dos produtos e do serviço que tu encontra na loja física, tu tem certeza. A gente no BigCommerce, né, a gente é da marca do Sul com a avaliação máxima e experiência do cliente na compra de e-commerce, né? Bom, Rafael, nosso papo passou voando, o Bernardo já está me sinalizando ali o final da nossa gravação aqui do nosso papo de mercado. Agradeço demais a tua presença, a tua disponibilidade de vir até aqui a rádio, conhecer a rádio, conhecer um pouquinho mais da União, das pessoas que fazem a União e de compartilhar com os nossos ouvintes essa história tão legal, tanto a tua com a rede, quanto a da rede, e que demonstra que realmente é uma rede comprometida com pessoas, porque fazer uma carreira de 22 anos dentro de uma empresa, né, é algo que simboliza bastante, tanto para o profissional quanto para a empresa. Então eu agradeço muito a tua presença aqui no Papo de Mercado hoje. Eu que agradeço a oportunidade também de contar um pouquinho da história da gente, né? Como eu falei, eu vim lá do interior sem saber de fato o que ia fazer e acabei construindo a minha história profissional, a minha história de família, né, muito atrelada a vários valores que a gente tem, que eu realmente adquiri não só com meus pais, né, mas o valor que o trabalho traz com ética, profissionalismo, sempre buscando coisas novas, né, e tendo um propósito de vida, né. A gente chama lá a cultura da Unidasul, ela não é por acaso, é paixão por servir, né. A gente fala que nós somos pessoas apaixonadas por que faz, e quando a gente é apaixonado pelo que faz, né, sempre faz bem feito. E dá certo, e a gente está vendo o resultado aí. Bom, a gente vai ficando por aqui com mais um Papo de Mercado. A gente volta na próxima segunda-feira, sempre às 20h, trazendo alguma história inspiradora de empreendedores locais, de empresas da nossa região. E eu volto de segunda a sexta, das 4 às 5 com mulheres. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.
Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite.